através da tua palavra, em nome de Jesus. E se você crer, diga amém. Olha o que diz a palavra. Jeremias 18, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Preste atenção aqui no pastor. Tem coisas que a gente precisa estar ao vivo, tem coisas que a gente precisa ver, tem coisas que a gente precisa o quê? Ver. E Deus, Ele quer convidar você essa noite para você ver. Deus, Ele quer convidar você essa noite para ter uma experiência com Ele. Talvez você é uma pessoa que já tem até anos de igreja, mas que nunca teve uma experiência com Deus. Talvez você é uma pessoa que já tem anos de igreja e só conhece Deus de ouvir falar. Nunca teve um encontro com Deus, nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca nasceu de novo. E você se pergunta: pastor, por que isso? Por que eu vejo na Bíblia que Deus fala assim: novo nascimento, morrer a velha criatura, batido com o Espírito Santo? E eu vejo até acontecer mudança na vida de algumas pessoas, mas na minha vida isso não acontece. Porque eu não posso continuar me enganando, pastor. Eu continuo com a velha natureza, eu continuo a velha criatura, eu continuo a velha pessoa, e eu não quero mais continuar essa velha pessoa, essa velha criatura, essa velha natureza. Eu quero de fato, de verdade, pastor, nascer de Deus, ser gerado por Deus, ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero de fato, de verdade, pastor, ter a certeza da minha o quê? Salvação. E eu pergunto para você: por que você até hoje não teve essa experiência com Deus? Por que até hoje você não foi batizado com o Espírito Santo? Por que até hoje não nasceu como nova criatura? Por que a velha natureza ainda está enraizada aí? Nós vamos descobrir isso hoje, glória a Deus. E se Deus, aquele que vê tudo e que nada pode se esconder diante dos olhos dele, olhar para você nessa noite e ver sinceridade em você, e ver arrependimento em você, Ele vai te batizar com o Espírito dele. Diga glória a Deus. Ele vai te libertar, Ele vai te restaurar, Ele vai transformar a tua vida. Mas Deus não é o pastor de obra, é Ele. A obra não é minha, a obra é dele. Ele tem que olhar para você hoje e ver que esse barro hoje quer se transformar em um barro bom. Diga glória a Deus. De um barro que absorve bem a água, de um barro que está preparado para ser moldado, de um barro que está sendo preparado para receber a presença de quem? De Deus. Deus tem que olhar hoje para você e ver isso. Glória a Deus. Eu quero falar hoje um pouco sobre o oleiro. Olha o que diz lá em Jeremias 18, versículo 3. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas, as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Preste atenção nisso aqui. Você vê, o oleiro estava fazendo o vaso, mas do nada o trabalho dele foi o quê? Foi ter, sabe o que é isso? É o que eu vou falar hoje: barro ruim. Barro o quê? Ruim, barro cheio de pedra, barro cheio de impureza. Quando o barro é cheio de impureza, quando o barro é cheio de pedras, quando o barro é ruim,
o oleiro não consegue construir o quê? O vaso. Quem está entendendo, pastor? Tem gente aqui que o oleiro até hoje não pode construir você, porque tem impureza aí, porque tem pedra aí, porque não tem sido um bom que bom barro. Porque se fosse um bom barro, com certeza o oleiro seria bem sucedido nessa construção desse vaso novo. Diga glória a Deus. Olha só o que diz mais. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero falar hoje sobre o processo do oleiro, da construção de um vaso de barro, porque a forma como Deus trabalha com a gente também é semelhante à forma como o oleiro ele constrói o vaso. Não é à toa que o Espírito Santo ele deu essa inspiração para Jeremias. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. O ser humano ele foi feito do barro. O ser humano ele foi feito do quê? Do barro. Não sei se você já reparou, tirando o homem, mas todas as demais criação de Deus, Deus fez com o quê? Usando o quê? A palavra. Toda a criação dele, tirando o homem, ele fez usando a palavra. Mas o homem foi diferente. Por que, pastor? Porque o homem, ele construiu, ele fez com as suas próprias o quê? Com as suas próprias mãos. Olha, pastor, Deus hoje quer quebrar esse vaso velho. E Deus hoje, com as próprias mãos dele, ele quer fazer de você um vaso novo. O oleiro está aqui essa noite, e ele está mexendo no barro. E se você hoje entregar esse vaso que está aí nas mãos do oleiro, ele vai fazer de você um vaso novo. Ele vai fazer tudo novo na tua vida. Pastor, minha vida não mudou ainda, porque falta você entregar esse vaso velho aí nas mãos do oleiro, para o oleiro fazer um vaso novo, para Deus fazer coisas novas na tua vida. Glória a Deus, igreja. Olha, pastor, o trabalho do oleiro ainda existe nos dias de hoje, por meio do novo nascimento. Presta atenção, o trabalho do oleiro ainda existe nos dias de hoje. E como é, pastor? Presta atenção aqui, pastor. E como é, pastor, realizado o trabalho do oleiro? Através do novo quê? Nascimento. Pastor, o que é novo nascimento e o que é velha criatura? A velha criatura é aquela pessoa que ainda tem a natureza do quê? Do passado. É aquela pessoa que ainda tem a natureza desse mundo. É aquela pessoa que continua mentindo, continua se prostituindo, continua bebendo, continua usando droga, continua com amizades carnais. O que é amizade carnal? É aquela pessoa que fala coisas imundas e você fica lá ouvindo, sendo que aquele ambiente já não pertence mais a quem? A você. Quem está entendendo, pastor? Tem homem na igreja que está em roda de escarnecedor, homem só falando de imundícia, de prostituição, de podridão, e o homem lá participando. Mulher falando de imundícia, de podridão, e a mulher da igreja participando. E por que está ali, pastor? Porque ainda é velho o quê? Criatura. Porque olha, pastor, a pessoa que tem o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo o quê? O Espírito Santo fala para você na hora: esse aí não é ambiente para você. O próprio Espírito Santo fala. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é instruída pelo próprio Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela é instruída pelo próprio Deus. É por isso que a pessoa, ela vai em ambientes ruins. Agora mesmo, tem gente se preparando para ir para São João, para ir para essa festa aí, que você sabe que não tem nada a ver com o nosso Deus. E a pessoa, ela vai para lá, e a consciência dela, ela está nem aí. Por que, pastor?
Porque o Espírito Santo não está na vida dessa pessoa. Porque se o Espírito Santo tivesse, o Espírito Santo quer incomodava e dizia: esse ambiente não te pertence, esse lugar não te pertence. Quem está entendendo, pastor? Na mesma da hora, ah, mas se eu for por causa de uma banda lá, por causa de um cantor lá, o próprio Espírito Santo incomoda, porque tudo ali é consagrado a Moloque, tudo ali é consagrado aos demônios, e aquela vida ali já não pertence mais a quem? A pessoa que faz o novo, que é nova criatura. A vida dela é agradar a quem? É agradar a Deus, é agradar ao seu Senhor. Quem está entendendo, pastor? Mas você vê, a pessoa que tem a velha natureza, ela ainda tem sede pelo mundo, ela quer esse imundície desse mundo, ela quer o vômito desse mundo, ela quer a podridão desse mundo. Por que, pastor? Porque ainda é velho o quê? Você vê, toda hora fica xingando, toda hora guarda mágoa no coração, rancor no coração, coração só vive sujo, é uma pessoa difícil, a natureza é difícil, é uma pessoa maliciosa. Como assim, pastor? A gente não pode falar nada com ela, que ela tudo leva na maldade, que ele tudo leva na maldade. Quer dizer, uma pessoa que ainda não tem o coração o quê? E por que, pastor? Porque ainda não é nova o quê? Você quer ver uma coisa? Tem obreiro aqui, eu tenho que ter sapatinho de algodão para falar com esse obreiro. De todos os obreiros, não todos os obreiros aqui nessa igreja, tem obreiros que eu tenho que pegar sapatinho de algodão para falar com esse obreiro. Por que, pastor? Porque se você falar qualquer coisa, a pessoa quer. Deixa eu ir para onde? Por que, pastor? Porque ainda não é nova criatura. Porque se fosse nova criatura, ia dizer: o pastor está falando isso aí, não é para o meu mal, é para o meu bem. A pessoa ia receber de uma forma espiritual e não de uma forma carnal. Porque o carnal ele não pode ser repreendido, porque o carnal ninguém pode falar nada com ele. Porque somente quem consegue escutar é aquela pessoa que é o quê? Espírito. Quem é espírito é espírito, quem é carne. Tem membro aqui que eu não posso falar. Tem que ter cuidado com o que eu vou falar. Não posso chamar atenção. Eu tenho que ir com um sapatinho de quê? Porque qualquer coisinha ofende. Ah, eu não vou mais para a igreja. Quem está entendendo, pastor? Tem gente assim. E como é que o oleiro vai trabalhar nesse vaso? Tem como? Quando ele for levantar o vaso, o que vai acontecer? Vai o quê? Vai desfazer por quê? Porque está cheio de pedra, porque está cheio de imundície, está cheio de impureza. É barro ruim. E barro ruim não pode fazer um vaso novo. Quem está entendendo, pastor? Não pode. Vaso ruim não tem como. É barro ruim, não tem como. Para se fazer um vaso bem sucedido, o barro tem que ser o quê? Tem que ser um barro bom. Diga glória a Deus. Quer dizer, aquela pessoa que está apta para receber a presença de quem? De Deus. Para receber a presença do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. O lugar que o oleiro busca o barro é na lama. Quando o oleiro ele vai fazer um barro, um vaso, onde é que ele busca o barro? Na lama. Ele vai lá na lama em busca do barro. E quando ele encontra o barro lá na lama, ele leva para onde? Ele leva lá para a olaria. Porque é lá que ele vai trabalhar aquele barro para construir o quê? O vaso. Então a gente olha e a gente vê que aonde o oleiro busca o barro, foi da onde Deus também o quê? Nos tirou. Vamos falar a verdade, quem é que Deus tirou você da lama? O oleiro, quando ele vai atrás da gente, ele tira a gente da onde? Porque quem está no mundo está onde? Está na lama. Está no fundo do poço. Você vê, tudo que Jeremias fala, você vê que foi uma direção dada por quê? Pelo Espírito. Assim como o oleiro, ele busca o barro na lama, foi justamente desse lugar que Deus nos tirou. Tem gente que estava na lama, tem gente que estava no hospital, desenganado pela medicina,
Talvez tem gente que está com depressão, ansiedade, querendo se matar, querendo tirar a própria vida. Talvez tem gente aqui que estava no vício, estava com um casamento destruído, estava com a família destruída, estava na lama, estava perdido, estava angustiado, estava pensando em tirar a própria vida. Mas o oleiro foi lá na lama te resgatar. Diga glória a Deus. Talvez tem gente aqui sentado nessa cadeira hoje que diga assim: pastor, eu estou perdido. Eu estou dentro da igreja, mas eu estou perdido. Eu estou vivendo no pecado. Eu estou fazendo coisas que não condizem ao filho de quem? Eu preciso que o oleiro hoje vá lá na lama para me resgatar. Se o oleiro vê sinceridade e verdade dentro de você, ele vai na lama hoje te resgatar e fazer você um vaso novo. Glória a Deus, igreja. Pode ter certeza que ele faz. Olha aqui para mim. O barro vai para a polaria. Assim que o oleiro tira o barro da lama, ele vai para onde? Ele vai para a polaria com aquele barro. E ele começa a injetar água. Ele começa a injetar o que no barro? Água. Ele começa a injetar água. Se o barro ele é bom, ele vai absorver a água com facilidade. Mas se o barro é ruim, vai demorar muito para absorver o quê? Mas vai demorar demais para absorver a água. Vai ser muito difícil. Quando o barro ele é ruim, é muito difícil para ele absorver o quê? E levando para o lado espiritual, que água é essa que o oleiro derrama sobre o barro? A palavra de Deus. Quem está entendendo, pastor? Essa água, ela é o quê? A palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque quando o oleiro tira o barro da lama, o barro está duro. O barro está o quê? Duro. Então, para ele trabalhar naquele barro e construir o vaso, ele precisa que o barro fique o quê? Mole. E o barro só fica mole quando injeta o quê? Água. Se o barro é bom, absorve rápido água. Mas se o barro é ruim, demora muito. É muito difícil absorver o quê? Água. Olha, pastor, o oleiro te tirou da lama hoje e te trouxe para a olaria. Onde é a olaria? A casa dele. Você está aqui na casa dele. E ele, nesse exato momento, está injetando em você o quê? Água. E aí, você vai absorver essa água como um vaso com um barro bom? Ou você vai ser um barro ruim? E vai ser difícil dessa água entrar em você. E vai ser difícil do oleiro trabalhar na sua vida. Porque tem gente aqui, infelizmente, que é barro ruim. Mas tem gente aqui que é barro o quê? Que é barro bom. Tem gente aqui que a água absorve rápido. Tem gente aqui que a pegar a água só a mão de quem? De Deus. Por que, pastor? Porque a palavra está promovida, sabe o quê? Tem gente aqui que está sentado na cadeira e só está o corpo. O espírito está em algum outro lugar, não está aqui. E Deus, ele quer que teu espírito esteja aqui. Porque se teu espírito está aqui, teu coração está aberto para o oleiro, a água vai absorver rápido. E você vai se transformar em um barro bom. Diga glória a Deus. Então você precisa aceitar essa palavra, se quebrantar com essa palavra, absorver a palavra, para assim esse barro estar apto para o oleiro trabalhar. Diga glória a Deus. Deus quer trabalhar, o oleiro quer trabalhar nesse barro hoje. Ele quer trabalhar e fazer desse barro hoje um barro bom, e fazer de você hoje um vaso novo. Diga glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor. Tem barro que recebe água com facilidade, e tem barro que é difícil para absorver a água. Como é que
vai conseguir absorver a água se teu espírito não está aqui. Não tem como. Não tem como. A água está sendo lançada aqui do altar para você. Mas se teu espírito não está aqui, essa água nunca vai conseguir ser absorvida dentro desse barro. Por quê? Porque ele está preocupado com o filho, está preocupado com o marido, está preocupado com o trabalho amanhã, está preocupado com não sei o quê, está preocupado com isso. E a Bíblia diz: basta um dia o seu próprio quê? Não. O amanhã pertence a quem? O que você precisa hoje é deixar essa água absorver dentro de você. O que você precisa hoje é deixar essa água entrar dentro de você. Se essa água entrar, se essa água você deixar absorver dentro de você, hoje você se liberta dos demônios. Hoje as macumbas são quebradas. Hoje as obras de Satanás na sua vida são quebradas. Hoje Deus faz de você um vaso novo. Mas você precisa estar aqui. Esse barro tem que ser um barro que é um barro bom. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Barro ruim é cheio de impureza. Barro ruim é cheio de quê? Cheio de impureza. Você vê o goleiro, ele começa a trabalhar no barro para construir o vaso, e daqui a pouco, do nada, o trabalho não dá certo. Por quê, pastor? Por causa de impurezas, por causa de pedrinhos. Nunca vai conseguir com que o goleiro consiga ser bem sucedido na construção do quê? Do vaso. E eu pergunto para você: a culpa é do goleiro ou é do barro? É do barro. E quem é o barro aqui? Somos nós. Nós somos o barro. A culpa não é do goleiro, a culpa é do barro. Não é nem do goleiro e nem da olaria. Onde é a olaria? É a igreja. A culpa é do barro, que está cheio de impureza, que está cheio de pedrinhas, que está cheio de sujeira. E não tem como construir um vaso novo enquanto tivesse impureza. E não tem como construir um vaso novo enquanto tivesse as pedrinhas. Enquanto tivesse as coisas que impossibilitam a construção do quê? Do vaso. E o que é que o barro hoje tem que fazer? Tirar o quê? As impurezas. Tirar as pedrinhas. Tirar aquilo que atrapalha o oleiro de construir o quê? O vaso. Eis aí, pastor, a questão: que impureza é essa? Essa mágoa que você tem no coração, esse rancor. Enquanto você tiver essa mágoa, esse rancor dentro do seu coração, o oleiro nunca vai construir um vaso novo em você. O oleiro nunca vai fazer de você um vaso novo. O oleiro não vai poder fazer nada com você, porque quando ele tentar fazer, vai ser mal sucedido. Porque é barro impuro, é barro ruim. Tem que limpar esse coração, tem que aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Eu pergunto uma coisa para você: quem aqui já decepcionou alguém na vida? Levanta a mão. Nossa, tem gente aqui que está muito mais avançado do que eu. Você nunca decepcionou ninguém? Levanta a mão aí quem já decepcionou alguém. Eu levanto até meu pé. Glória a Deus. E eu posso contar um segredo? Você já decepcionou e você ainda vai decepcionar. Não, pastor, hoje eu sou diferente. Vai decepcionar. Como assim, pastor? Porque você é ser humano. Você é o quê? E as pessoas colocam muita expectativa em você, e nem sempre você vai conseguir retribuir a expectativa que a pessoa coloca em você. Quem está entendendo, pastor? Então, infelizmente, você vai acabar decepcionando alguém. Então, pastor, você não tem direito nenhum de negar o perdão para uma pessoa, porque você erra, porque você falha, porque você é humano. E da mesma forma que você erra, que você falha, que você é humano, a pessoa também, ela falhou com você. Então, pastor, ignora a voz do seu coração, porque pelo coração você não perdoa nem você mesmo. E perdoa porque está escrito na palavra de quem? Contraria o seu coração e ouça a voz de quem? De Deus. Quando você contraria a voz
no seu coração e ouve a voz de Deus, você diz assim, ó, o meu coração pode até não estar querendo liberar perdão, mas eu contrario a mim mesmo, eu contrario o meu coração e eu perdoo fulano. Quem está entendendo, pastor? Pelo coração você não perdoa nem você, e dirá dos outros. Então ninguém perdoa ninguém pelo coração, a gente perdoa as pessoas pela fé, obedecendo a palavra de quem? De Deus. Quem está entendendo, pastor? Então diga, eu perdoo. Libere esse perdão aí agora. Não pelo seu coração, não por você, mas porque está escrito na palavra de quem? De Deus. Porque está escrito na palavra do Senhor. Não, eu posso até não querer perdoar fulano, mas está escrito. Então eu vou contrariar a mim mesmo e vou fazer a vontade de Deus. Se Ele disse que é para eu perdoar, eu vou perdoar. Quem está entendendo, pastor? Um dos espelhos da tua vida espiritual é o teu casamento. Talvez tem gente aqui sentado nessa cadeira que o marido dorme em uma cama e a mulher dorme em outra cama. O marido dorme em um quarto e a mulher dorme em outro quarto. O marido dorme em uma casa e a mulher dorme em outra casa. Está tudo errado. Tem gente aqui que o casamento está doente. Tem gente aqui que o casamento está destruído. E eu pergunto para você, você ainda tem coragem de chegar para mim e dizer que você tem o Espírito Santo? O marido dormindo em uma cama e a esposa dormindo em outra, o marido dormindo em uma casa e você dormindo em outra. Pelo amor de Deus, está tudo o quê? Quer dizer, a pessoa está enganando a si? Sim, minha vida está tudo destruído, está tudo acabado. Hoje você tem que dar basta nisso. Se reconciliar com o teu esposo, se reconciliar com a tua esposa. Perdoa, glória a Deus. Perdoa. Perdoa. Que hoje seja o primeiro dia do teu casamento, porque Deus tem coisas novas na vida de vocês. Vocês vão viver os melhores anos de casado. Diga glória a Deus. Não aceita essa pombagira, esse demônio, esse diabo desgraçado separar vocês, colocar um numa cama e outro numa cama separada, uma casa numa casa separada. Não aceita perder teu casamento, não aceita perder o relacionamento. Perdoa, limpa esse coração, se conserta, glória a Deus, se conserta, se levanta. Deus quer te erguer, Deus quer te restaurar, glória a Deus. Deus quer fazer isso. Tem gente que hoje está vivendo no pecado, está vivendo no vício. Se liberta desse vício hoje, abandona esse vício hoje. Fala para Deus aí agora que você não vai mais usar isso, você não vai mais fazer mais isso. Com amizades erradas, com ambientes errados, fazendo coisas erradas. Se conserta e não deixa para amanhã. O dia de você se consertar é hoje. Glória a Deus. O dia de você se consertar é hoje. A água está sendo injetada em você agora. Deus quer que esse barro amoleça aí agora. Deus quer trabalhar em você hoje. Deus quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Mas você hoje tem que jogar fora o quê? Essas impurezas. Tudo isso aí que está impedindo de construir em você um vaso que é? Quem está entendendo a palavra? Joga fora essas impurezas, lança fora essas pedrinhas, lança fora tudo que atrapalha Deus de trabalhar onde? Na sua vida. Quem está entendendo, pastor? Se limpa aí, se conserta. Agora Deus quer mexer no barro, em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, pastor, o barro ele tem que estar no centro, e só quem sabe onde está o centro é o moleiro. Para o moleiro ser bem sucedido na construção daquele vaso, o barro tem que estar onde? E só quem sabe onde está o centro é quem? É o moleiro. Olha, pastor, você tem que confiar no moleiro. Você tem que aprender o quê? E levando isso aí para o lado espiritual, aonde é o centro? Aonde é o centro? Que o barro tem que estar? É o centro da vontade de Deus.
onde é que o barro tem que estar? Porque ele tem que estar no centro. Que centro é esse? É o centro do quê? Da vontade de quê? Quer dizer, é uma vida onde? No altar. É uma vida limpa, correta diante de quem? De Deus. Você acha o quê? Que para ter uma vida no altar você vai estar enganando os outros e você está com a vida no altar? Não está nada. Você está fazendo coisa errada aí fora. Você está dizendo que você tem vida no altar? Não tem. Pastor, por que macumba entra na minha vida? Porque a tua vida não está no altar. Porque você ainda não é vaso novo. Porque se você fosse vaso novo, o diabo não estaria fazendo o que está fazendo. Ele está fazendo porque está dando brecha. Porque ele é barro velho, ele é barro ruim, está cheio de impureza. E o diabo ele só faz na vida da pessoa que é barro ruim. Deus hoje ele quer movimentar esse barro, transformar você em barro bom. E construir em você um vaso que é vaso novo. Deus quer fazer de você uma nova criatura. Quem olhar para você a partir de hoje vai dizer: eis aí um vaso novo. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. O vaso diminui e Deus ele cresce. O vaso o quê? Diminui e Deus o quê? Deus cresce. Não sei se você já reparou, quando o oleiro ele termina lá o vaso, ele bota no sol para secar e depois ele vai lançar no fogo 700 graus. É o normal que os oleiros eles lançam, a temperatura que os oleiros ele lançam o vaso para se transformar em um vaso novo. E no momento em que o vaso ele é construído e ele fica pronto, o vaso ele começa a ficar o quê? De grande ele fica o quê? Menor. Por que, pastor? Levando para o lado espiritual, o vaso tem que diminuir para o oleiro crescer. Glória a Deus. O vaso tem que diminuir para Deus crescer na tua vida. Glória a Deus. Então você tem que entender que você tem que diminuir, que o teu eu tem que diminuir, que a sua vontade tem que diminuir, para que assim o oleiro, para que assim o Deus Todo-Poderoso venha se agigantar na tua vida nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para esse Deus. Olha, pastor, Deus ele quer mexer nesse barro nessa noite.